Eu vou reagir aqui o vídeo da presidente da Caixa, Daniela Marques. Ela falou sobre o boom do mercado da construção civil aí. É bem interessante a gente assistir esse vídeo aqui, porque fala, né? O que que vai vir para frente, o que que está acontecendo. A Caixa sempre tem isso, né? Os bancos que fazem os financiamentos aí, principalmente a Caixa, né? Ele sempre traz novidade. A Caixa ela está se movimentando. Eu participei recente de uma reunião da própria Caixa com a Cebic e lá eles falaram que a ideia é cada vez mais digitalizar a Caixa Econômica Federal e principalmente os processos de financiamento. Então acredito que para o ano que vem vai ter muita novidade sobre isso. Bora assistir aqui e eu vou pausando, comentando com vocês, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para me ver os comentários. Vamos lá. Que a Caixa ela é muito conhecida pelo financiamento, né, imobiliário para dar Sim. crédito. Isso aí mudou? Eu vi uma notícia que parece que não vai interferir nos juros, vai continuar, consegue manter pelo menos um juros menor. Não mudou. Aí tem a política. É óbvio que a gente teve uma elevação de taxa de juros, rescaldo do. Mas o Brasil saiu na frente no combate à inflação, então você teve ali problema na cadeia de suprimento no. É o que ela falou, né? Teve a alta da taxa dos juros, mas não foi a alta que teve a Selic, né? A Selic, ela teve a 2%, hoje nós estamos com a Selic, se não me engano, 13,75%, então a gente está com a Selic muito alta. E o financiamento, ele saiu de 7% quando estava na taxa Selic mais baixa para 9%, então teve uma alta pequena, relativamente falando, perto do aumento da Selic, né? Mundo inteiro. Depois você teve um choque de combustível, e aí você tem que fazer um monte de coisa. Reduz imposto de combustível, o Banco Central fez a parte dele, mas para a gente, e felizmente estamos no terceiro mês de deflação, e óbvio que isso tem respingo, não existe você achar que o crédito fica parado, compensa. Mas mesmo assim, a atividade econômica está tão forte, eu assumi a Caixa dia 1º de julho, e julho não basta ter talento, tem que ter um pouco de sorte também, né? Eu sou competente, mas tive sorte, o time da. É o outro presidente, né? O Pedro Guimarães, galera, sem ideologia de partido nem nada disso, mas ele foi muito bom. Mudou muita coisa dentro da Caixa, facilitou muito a vida da gente, essas questões de antecipação, questões de poder antecipar as próximas parcelas, né? Trabalhar de forma antecipada, diminuiu a ida dos engenheiros da Caixa, então teve muito benefício, sim, quando era o Pedro Guimarães. Entrou a Daniela, parece que continuou esse legado de sempre trazer coisas novas. A única questão que eu falo aqui, né, é aquela questão que eles passaram a exigir agora o alvará de construção para poder assinar o contrato, certo? Mas isso a gente está vendo mudanças também, acredito que vai cair por terra essa adequação aí. Da Caixa, aliás, eu quero exaltar aqui, é fantástico. A gente bateu o recorde histórico de financiamento de habitação. Foram 16 bilhões de reais só no mês de julho, o que 16 bilhões de reais no mês de julho, galera. 16 bilhões no mês de julho. Quanto desse dinheiro está no seu bolso agora? Quem não trabalha com financiamento aí, ó, 16 bilhões de reais de obras financiadas. É muita grana, galera. É muita grana. Ah, Eduardo, a obra financiada está saturada. Tá saturada. Ela vai falar aqui daqui a pouco, que eu já assisti esse vídeo, mas eu estou fazendo uma reação com vocês aqui, que subiu, aumentou, bateu o recorde, né, de faturamento, de contratos assinados. Bateu o recorde de contrato assinado. Então não saturou, está cada vez mais aumentando o número de pessoas querendo fazer financiamento. significou um aumento de quase 40% em relação a julho de 2021. Aí, ó, 40% relacionado ao ano passado, né? E quando a gente estava em 2021, eles sempre falavam, ó, aumentou 30% em relação a 2020. Então, isso aqui é muito interessante, porque às vezes as pessoas que não atuam diretamente nesse mercado, pode acreditar que, cara, tá devagar, isso aí não tem mercado, isso aí não funciona, não dá certo. 16 bilhões de reais foram injetados com construção financiada. Não necessariamente, tá? Não necessariamente é a aquisição de terreno e construção. É claro que dentro disso tem também as outras fontes ali, né? Que é empreendimentos, conjuntos habitacionais, prédios, né? Tem várias
várias modalidades de financiamento dentro da Caixa, né? Não é exclusivamente financiamento de imóveis individual, certo? Pode ter multifamiliar também. Então você vê que mesmo com a elevação de juros, as contratações ficaram muito fortes. No programa Casa Verde e Amarela, que é aquele que tem subsídio do governo, a elevação dos preços de matéria-prima mais de juros desestabilizou ali quanto o cara consegue pagar por mês. Subida dos materiais e da alta dos juros desestabilizou. Lembra que eu sempre falo nos stories e nos vídeos, galera, Casa Verde e Amarela, para quem é construtor, praticamente ficou inviável. A gente não consegue construir a mesma casa mais que construiu no ano passado, 2020, 2019. Na verdade, desde 2020, né? Mais ou menos junho de 2020 ali, depois que veio a pandemia, aí os materiais aconteceu aí de sumir do mercado, passou os materiais ficar muito caros, e aí logo na sequência os preços dos lotes subiram demais também, então foi uma cascata ali, né, que foi atrapalhando o Casa Verde e Amarela. Então, na minha visão, o Casa Verde e Amarela, para quem é construtor, tá, atrapalhou um pouco. Atrapalhou, tá? Mas eles tiveram algumas medidas, né, para poder adequar isso. Primeira medida foi a questão lá de subir o teto do Casa Verde e Amarela, que subiu no Brasil inteiro. Não subiu proporcional ao que os materiais aumentaram, mas subiu um pouco. Aqui na minha cidade era 190 mil, hoje é 209 mil reais. Então subiu 19 mil, né? Uma proposta no Conselho Curador do FGTS, que é o órgão que define as regras, né, que a gente vai operar, para poder permitir moradia de 1/4. Moradia de 1/4. Isso aqui o que ela está falando deve ser empreendimento, tá? Porque quando eu já construía casa, no Minha Casa Minha Vida, eu já fazia casa de 1/4. Já fiz, sei lá, mais de 15 casas de 1/4. Casinha ali de 34 metros quadrados, 38 metros quadrados, um quartinho, né? Sala, cozinha e um banheiro e o terreno ali para o cliente. Então, querendo ou não, isso aqui já existia. Provavelmente ela deve estar falando de empreendimento. Olha que interessante. O que aconteceu? Os materiais subiram, o terreno subiu. O que impacta diretamente? Impacta diretamente no custo de construção. Beleza. O custo aumentou. O valor que o cliente tem disponível para construir diminuiu, né? Na verdade é o mesmo, só que consegue construir menos metro quadrado. Então, antigamente a pessoa conseguia construir uma casa de 50 metros quadrados, 55 metros quadrados, hoje ela consegue construir uma casa de 40. Por conta disso, da alta dos juros, subiu um pouquinho sim o Casa Verde e Amarela, e também da alta dos preços dos materiais, né, que a gente sofreu aí nos últimos 2 anos. E aumentando o prazo para 35 anos, isso gera um redutor de parcela agora. Isso fez efeito e aí em agosto e setembro a gente também teve números muito expressivos em contratação. Isso foi bom também. Eles aumentaram o prazo, né, que antigamente era só até 30 anos, Casa Verde e Amarela, aumentaram para 35 anos, foi legal. E eles ainda, eu acho que ela não citou nesse vídeo aqui, colocaram ainda uma injeção como se fosse um aumento ali da contratação, da comprovação de renda, que consegue aprovar até 38% do que a pessoa ganha, porque ela considera o depósito do FGTS como garantia desse pagamento. Então, é interessante também, foi legal, mas eu ainda acredito que para nós, construtor, o Casa Verde e Amarela, a gente tem que ir com cuidado, porque se a gente erra no orçamento, erra na gestão, toma algum detalhe ali, a gente pode tomar algum certo prejuízo, entendeu? A ação da Casa Verde e Amarela é um crescimento de quase 40% também. Estamos aí esperando que no segundo semestre cresça entre 20% e 30%, então o ajuste funcionou. E tem um boom de obra no Brasil, então... O Brasil realmente está um boom de obras, cara. Não sei na cidade de vocês, até comenta aí para me saber aqui. Na cidade de vocês estão vendo muitas obras? Pelo menos aqui, cara, na minha cidade, todos os bairros, todos os condomínios fechados. Condomínio fechado virou canteiro de obra. Nos últimos 2 anos, meu condomínio antigamente, sei lá, na época que eu construí, tinha 3, 5 obras. Hoje tem mais de 40 obras. No condomínio que eu construí umas casas para alguns clientes, tinha, sei lá, 10 obras. Hoje tem 30, 40 obras. Então, o mercado realmente deu um boom mesmo.
Me conta aí na cidade de vocês se aconteceu a mesma coisa. Vamos ver. Isso que a gente está otimista, porque você tem um número de emprego muito forte e você tem investimentos e obras contratadas pelos próximos 10 anos. Isso aqui ela está falando de empreendimento já, né? 10 anos são empreendimentos. Que vai gerar consumo de matéria-prima, insumo, vai gerar emprego para fazer a obra. Então, se eu contratei só nesse trimestre caixa 40 bilhões de reais de financiamento, o cara vai executar a obra para ti. 40 bilhões, galera. 40 bilhões. E olha que interessante. Em Cuiabá tem condomínio com 200 obras. Caramba. Aí é casa com força, hein? Olha que interessante. Ela falou aqui que aumentou muito a demanda ali, né, por obras de empreendimento. Eu acredito que a aquisição de terreno e construção em terreno próprio, tem muito mercado ainda para crescer. Muito mercado para crescer. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda não conhece. Elas conhecem isso aqui, ó. Apresenta lá como é que funciona o empreendimento, corretores trabalham em cima dos empreendimentos, mas a aquisição de terreno e construção, como é individual, você tem que vender para uma casa, um cliente, fazer o projeto específico para esse cliente. Eu acredito que ele é meio que as grandes construtoras não exploram, porque elas preferem o empreendimento, faz no volume, tudo igual, para eles é melhor e mais barato. Então, eu acredito que a gente precisa realmente nos unir para a gente poder divulgar mais esse mercado da construção financiada individual. Porque para o cliente final, pensando no cliente final, é muito melhor ele comprar uma casa personalizada, construir uma casa personalizada, do que ele comprar um apartamento que é igual a outros 500 ali na mesma torre, né? 2, 3 torres ali de apartamentos. Então, assim, eu acredito que o nosso mercado ainda tem muito a crescer, e a gente precisa começar a explorar isso aí, galera. Certo? Tem dinheiro para construir. Então, mas me Então, fala assim, uma coisa. por isso que o ministro disse aqui que Então, só resumindo aqui a live da Daniela, ela falou que bateu recorde de contratação de financiamento, falou que cresceu 40%, falou da questão do Casa Verde e Amarela, que está contratando mais, que subiu também as porcentagens ali, né? Então foi bem bacana.